gente abençoada e próspera aqui do nosso canal. Olha eu aqui de novo e hoje eu trouxe um assunto muito gostoso de um livro que eu gosto muito. Hoje eu trouxe para você o livro de Mirdade e eu estava meditando e eu lembrei desse livro, esse meu livro querido, esse livro que ajudou a mudar a minha vida e que nos traz uma grande lição. Traz uma grande lição do mestre Mirdade, né? Esse livro ele é uma história, né? Uma metáfora e que nos ajuda a compreender muitas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. E eu vou ler uma parte aqui com você para que nós possamos ter a compreensão. Para você que já tem o livro, ele está na página 159. Lógica e fé. Autonegação é a autoafirmação. Como deter a roda do tempo, chorar e rir, né? Aqui a gente logo de cara já vê que está falando das polaridades, né? A roda do tempo. A autonegação é a autoafirmação. E maravilhoso que um diálogo de Mirdade, o mestre, com um dos seus discípulos, o Benon. Porque, gente, esse livro aqui ele conta a história no alto de uma montanha, né, das montanhas, e tinha um lugar lá, uma casa, que era denominada a Arca. Né, remetendo à história de Noé e do dilúvio. Então a arca onde viviam 9 monges. E quando um deles falecesse, era por ordem da divindade, né, do ser superior, da divindade, eles admitirem um outro monge, mas aquele que fosse o escolhido pela divindade, não podia ser qualquer pessoa. Aí vem narrando, né, toda essa história linda de Mirdade, como Mirdade chegou na arca, todo esfarrapado, machucado, todo em sofrimento, né? Não faz apologia ao sofrimento, dá-nos ensinamento da sabedoria, na nossa sabedoria interna, de a gente buscar a sabedoria interna. Então vamos ler aqui esse pequeno trechinho aqui do diálogo entre Benon e Mirdade. Disse Benon: perdoai-me, mestre, mas a vossa lógica deixa-me confuso por sua ilogicidade. E responde Mirdade: não me admira, Benon. Tu foste chamado o juiz. Insististe sobre a lógica do caso antes de poder decidir sobre ele. Tens sido juiz tanto tempo e ainda não descobristes que a única utilidade da lógica é libertar o homem da lógica e guiá-lo à fé que conduz à compreensão? A lógica é a própria imaturidade, tecendo suas teias de trama fina, com as quais pretende capturar o bemote do conhecimento. O bemote aqui, gente, ele é um termo bíblico que designa um animal muito grande e poderoso. Acho até que a pronúncia mesmo é bemute, né? Bemute, a pronúncia certa é bemute do conhecimento. Quando a lógica atinge a maturidade, ela estrangula-se nas próprias teias e então se transmuta em fé, que é o conhecimento mais profundo. E tem essa frase aqui que eu amo nesse livro: a lógica é uma muleta para o aleijado, mas uma carga para quem tem pés ligeiros. A maior carga ainda para quem tem asas. Olha, gente, como esse pequeno trechinho aqui é profundo. O que esse diálogo vem nos mostrando aqui? Ele está falando sobre esse racional, sobre essa lógica racional. Muitas das vezes as pessoas têm dito assim:
tira a cabeça das nuvens, põe o pé no chão, põe os pés no chão, você está viajando na maionese, você está viajando, pensa logicamente. E aqui, Mirdade, esse livro vem nos mostrar que essa lógica, ela é ilógica. Esses dias eu tive um grande insight sobre isso, grande mesmo. Eu estava pensando assim, que a gente cresceu ouvindo as pessoas dizendo assim, se Deus permitir. Às vezes eu falo assim, eu vou fazer tal coisa. Aí alguém me diz assim, se Deus permitir, se Deus quiser. Não, gente, não é assim. É você que tem que permitir a parte divina agir. Se você não permitir, não vai acontecer nada. Esse livro de Mirdade tem me ensinado muito isso. Porque aqui tem um personagem, o Xamadan, que ele representa nosso ego. Ele representa o ego, né? Que é essa nossa identidade, o nosso eu inferior, o nosso eu humano, né? Representado por Xamadan. E Mirdade aqui, neste livro, ele representa a nossa deidade, o divino em nós, a centelha divina. E em todo o decorrer desta história, desse livro, há uma luta entre Mirdade e Xamadan, que é a deidade, né, a centelha divina e o ego. A centelha divina quer trabalhar, quer guiar a nossa vida e o ego não permite. E eu tive esse insight sobre isso. Se nós queremos uma coisa, não é a centelha divina, não é a divindade que tem que dar a permissão. Somos nós que temos que silenciar o ego. Nós temos que silenciar o nosso ego para dar permissão para a divindade agir na nossa vida. É nós que é o contrário. Não é se Deus quiser, se Deus permitir, não. Se teu ego permitir, se meu ego permitir, a divindade agir e realizar todos os meus sonhos. Sabe por quê, gente? Porque todos os nossos sonhos são os sonhos da centelha divina, são os sonhos de Deus para nós. Não sufoque teus sonhos quando aparecer um sonho e ouse sonhar bem grande mesmo. Quando você quer uma coisa, não sufoque isso, porque tem gente que fala assim, deixa isso para lá, eu não posso, isso é grande demais para mim. Deixa para lá, isso é coisa da minha cabeça, isso é uma loucura, um devaneio. Mas não é devaneio. Eu não sei o que é que você quer. O que você quer? Primeiro descubra o que você quer. E depois você dê vazão a isso. Dê vazão. Uma dos portais, uma das coisas mais, das maiores facilidades, um facilitador para você dar vazão para o seu desejo, não importa o tamanho dele, e quanto maior, melhor, é a prática da meditação. Quando você entra para a meditação e você desliga sua mente, silencia sua mente e vai para a meditação, lá você pode tudo. Lá você descobre que você é tudo. Lá você descobre que se cumpre a palavra do mestre que disse, vós sois deuses. Quando ele era interrogado, ele dizia, vós fareis obras ainda maiores do que as que eu as faço. Fareis obras maiores do que as minhas, porque vós sois deuses. O poder está dentro de você, o reino dos céus está dentro de você. E esse livro de Mirdade, ele veio para fortalecer, para ajudar a gente a entender esses questionamentos que tem dentro de nós, essas filosofias que foram nos impostas, né? Porque nós sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros que vem sendo muito mal interpretado, né? Eles leem e traduzem e interpretam no sentido literal, mas não é no sentido literal, é tudo metáfora. É tudo metáfora. São estados de consciência que se passam na mente do homem. Sempre foi assim. Estados de consciência que nós estamos vivendo. Todas aquelas passagens, aquelas anáforas, aquelas metáforas, são analogias para a gente compreender. É como você for
contar, querer que uma criança... É como quando você quer que uma criança entenda uma coisa, você conta uma historinha para aquela criança para explicar. Sabe quando você vai lidar com criança e quer que ela entenda um conceito da vida, mas a idade dela não permite você falar como você falaria com um adulto? Então você conta uma história? É isso. As metáforas servem para isso, para explicar uma coisa. Metáforas são para explicar algo que julgamos inexplicável, que julgamos difícil do outro entender, difícil de entender com o lado humano. E o que eu queria dizer aqui nessa passagem aqui é sobre a lógica humana. Sabe, gente, a lógica não tem lógica. A lógica não tem lógica. A Mirdade fala que a lógica, ela é ilógica. A lógica, ela é a própria imaturidade do ser. Então, o que é real? Esse mundo físico que você vê, esses problemas que você vê acontecendo, isto é irreal, isso é imaturo demais. E se você for analisar tudo o que acontece na sua vida, tudo o que acontece no mundo, logicamente, com os sentidos, com a lógica, com o raciocínio lógico, Mirdade está ensinando, é ilógico. E Benon não estava compreendendo isso. Ele diz para Mirdade: a vossa lógica deixa-me confuso por sua ilogicidade. Porque as coisas que Mirdade estava falando, ele estava falando do plano superior, do plano mental, e não estava falando da lógica. Então, eu estava conversando com uma pessoa esses tempos e nós estávamos falando sobre prosperidade, sobre crescimento, e eu estava explicando dentro da própria física quântica, sobre salto quântico, sobre a física quântica. E essa pessoa estava muito na lógica, muito no racional, muito no humano, muito no homem natural. E me disse assim: não é assim. Aqui pelos meus cálculos matemáticos das ciências contábeis, isso que você está falando é praticamente impossível de acontecer. Aí eu disse assim: não, você está falando com a lógica que Mirdade diz que é imatura e que é ilógica. A lógica é a própria imaturidade. A lógica, ela é uma muleta para o aleijado. O que isso quer dizer? Quando você está desconectado, quando nós nos desconectamos do nosso verdadeiro eu, que é a nossa verdadeira essência divina, que é quem nós somos de verdade, nós começamos a usar a lógica. Aí entra naquele trecho bíblico de novo: as coisas do homem espiritual são loucura para o homem humano, para o homem carnal, para o homem natural. É ilógico querer resolver as coisas com essa lógica humana. Porque tudo o que o homem experimenta no seu mundo físico, ele primeiro experimentou aqui no seu mundo imaginário. Sabe a criança? Sabe quando a gente era criança, que a gente ficava brincando e fingindo que a gente era tudo? E ali naquele mundo de criança, a gente realmente era aquilo que a gente estava vivendo? Tem uma história muito verdadeira sobre esse assunto aí. Eu conheci uma criança que ela ficava brincando que ela era uma grande cabeleireira. E ela ficava brincando e ela mexia no meu cabelo. A minha filha, ela ficava mexendo no meu cabelo e eu sentada ali, e ela mexendo, e ela falando o nome da empresa dela, e ela falava com tanta, sabe, com tanta veracidade, com tanta vivacidade, com tanta certeza. E adivinha o que aconteceu? Hoje a minha filha é uma grande profissional dessa área, formada em estética, e esses dias a gente estava conversando e eu falei para ela: você lembra quando você era bem pequenininha, você ficava brincando que você era uma grande cabeleireira e você falava o nome da empresa, cabelos, não lembro bem o que ela inventava, que ela era uma criança, ela inventava qualquer coisa lá e ficava naquele mundo imaginário, gente. O Neville Goddard também ensina isso. O mundo imaginário é que é o real. Outro detalhe, quando nós estamos conectados com a nossa verdadeira essência, com a fonte divina em nós,
a gente esquece o ego, a gente esquece esse mundo aqui, porque você não é esse corpo. Eu não sou esse corpo, eu não sou o meu ego, eu não sou o meu RG, eu não sou o meu CPF, eu estou. Eu não sou Luzia, eu estou Luzia, temporariamente, de passagem. Eu estou aqui só num personagem. Essa Luzia é um personagem, eu não sou isso. Eu sou um ser divino, um ser espiritual. Você é um ser divino, você é um ser espiritual. Você trava uma batalha dentro de você, né? Xamadã e Mirdade. Mirdade é a sua essência divina. Xamadã é o ego. E o ego também, nesse livro aqui, fica bem explícito. O ego, ele não gosta de perder o seu posto. Xamadã, ele brigava com Mirdade porque ele não queria perder o posto. Ele queria ser eternamente o chefe da arca, né, daquele mosteiro, que era chamado de arca. E o Xamadã, ele queria ser eternamente o líder, o chefe, o manda-chuva. Sabe, gente, quantas vezes na nossa vida também a gente às vezes quer impor, a gente quer ser o chefe, a gente quer mandar, a gente quer que as coisas sejam resolvidas na base do daqui toma lá, da base do sou eu quem decido e ponto final, esse eu egóico, o ego, o Xamadã. Mas não é assim. Quando você descobre a sua verdadeira essência, descobre quem você realmente é, descobre o que você veio fazer nesse mundo, descobre que você está aqui apenas usando um personagem. Eu costumo dizer assim, o corpo é a roupa que o divino usa. Você não é o corpo. Assim como quando você veste uma roupa, você não é a sua roupa. Você tem consciência que você não é a roupa. Você veste uma roupa, até na metade do dia, daí você toma um banho, coloca uma outra roupa. Você é a roupa? Não. É óbvio que você sabe que você não é a roupa. Então, agora você precisa aceitar e entender e compreender e ter consciência que você não é esse corpo. Você não é o José da Silva, CPF tal, RG tal. Você não é a Maria da Silva, a Joana da Silva, CPF tal, RG tal. Você é pura consciência e percepção. Você é um ser divino. Quer fazer uma prova disso daí? Para tirar sua dúvida? Feche os olhos por alguns pequenos instantes, respire fundo e coloque a mão sobre o seu coração. Você vai sentir Deus pulsando aí dentro. Você vai sentir o divino, a sua deidade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse assim, mas Jesus ele era Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Eu fiquei ouvindo aquilo e fiquei buscando uma resposta bem, assim, uma resposta bem convincente para dar. E eu disse assim, mas você também, eu também. Nós somos 100% deidade. Tem o divino aí dentro, tem deidade aí dentro. Tem a sua divindade, tem a sua consciência. Não era só Jesus. Não foram só os grandes mestres. Nós não somos diferentes dele em nada. A única diferença que ainda possa estar existindo são os seus padrões de pensamento, os seus padrões de crença, aquilo que colocaram para você, aquilo que colocaram na sua vida, aquilo que te ensinaram desde criança e você aceitou como verdade, mas isso não é a sua verdade, isso nem é seu. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Será que tudo que me ensinaram é verdade? Tem que questionar, gente, tem que questionar. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Denominada a rebelde, porque fica questionando os mistérios insondáveis de Deus. Não tem mistério insondável. Tá tudo aí para nós. Tá tudo aqui dentro. No plano mental, não no plano físico. No plano físico é muito limitado. Você está vendo o mundo com as suas lentes. Você está vendo com os seus óculos. É como eu pegar esse óculos aqui, vai aumentar tudo, tá? Porque eu preciso dele para leitura. Eu preciso desse óculos para leitura. Quando eu tiro os óculos, as letrinhas estão todas embaraçadas,
misturadas, pequeninas e ilegíveis. Seria justo eu dizer assim, esse livro aqui ele veio com as letras todas embaraçadas e ilegíveis? Seria? Não. Não. Esse é o meu olhar. Essa é a minha limitação. Isso é a minha deficiência no meu olhar. Agora eu coloco o óculos e vejo essas letras enormes, grandes. Aí eu digo assim, esse livro aqui foi feito com letras gigantes. Estou certa falando isso? Não, eu estou vendo na perspectiva dos meus óculos. Assim é a nossa vida. Eu usei essa analogia para explicar isso. Assim é a nossa vida. Nós estamos aqui nesse mundo, no plano físico, com um véu, né? Véu de Ísis, né? Que para quem conhece essa filosofia, estamos com um véu assim, que está nos impedindo de avançar, de evoluir e de descobrir quem nós realmente somos. Pura consciência e percepção. Lembre-se disso. A lógica é a imaturidade, a lógica é a ilógica. Eu tinha o hábito de ver tudo pela minha lógica, pelo meu raciocínio lógico. Mas não. Agora com esse conhecimento, eu estou buscando a ver tudo pela percepção do divino em mim, pela percepção da minha centelha divina, da minha parte divina, da minha deidade, do Criador em mim. E assim, a vida fica mais suave, mais fácil de entender tudo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender, a não resolver as coisas pela lógica, resolver as coisas pela percepção da centelha divina, do divino dentro de você. Grande beijo para você, até nosso próximo vídeo. Eu amo você.